Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Álvaro e não se esqueçam, vamos estudar Jung. Bom, pessoal, sobre o minicurso Anima, Animus e Identidades Trans. Bom, vamos dar continuação, né? Vamos dar continuação depois de vários dias, umas 2 ou 3 semanas que eu fiz a aula 1, que ficou com 33 minutos. Ficou um vídeo longo. Mas antes eu gostaria de falar exatamente sobre esse assunto com vocês. Bom, para que o vídeo seja mais fácil de assistir e para que o canal não fique tanto tempo sem novos vídeos, tá? Eu resolvi fazer o seguinte: não fazer vídeos tão longos, não fazer vídeos que você vai levar mais de 30 minutos para assistir, embora eu até goste de fazer vídeos assim, porque a gente aprofunda, tá? Fazer vídeos mais padronizados, como era o início do YouTube, né? Que quem se lembra lá do início, porque faz muitos anos, né? O YouTube, a média, o padrão de vídeo do YouTube era de 10 minutos, tá? E houve até uma época em que não era possível postar vídeos de mais de 10 minutos no YouTube. Mas depois que as pessoas começaram a postar palestras e aulas, o YouTube abriu essa possibilidade, né? Quando se postava uma palestra, era parte um, parte 2, parte 3, parte 10 da palestra. Os vídeos mais antigos do YouTube são exatamente assim, tá? Ah, Creio que em 10 minutos dá pra gente ter a conversa focada do que a gente precisa. E 10 minutos também é um tempo padrão para apresentação em congressos e seminários, né? Em vários seminários acadêmicos, congressos, comunicações orais que eu fiz, e que com certeza vocês também fizeram, trabalho de conclusão de curso, defesa de dissertação de mestrado, de doutorado, defesa de artigo. O tempo padrão são 10 minutos. Então vamos procurar trabalhar com esse tempo, tá? Porque aí também você consegue assistir 3 vídeos em meia hora, em vez de ficar muito tempo dedicado a um vídeo, né? A vida moderna flui muito rápido. Vamos trabalhar dessa forma. Dessa forma também vai ser mais fácil eu postar vídeos com mais regularidade no canal. Até porque vídeos de 10 minutos levam menos tempo para subir, né? Quem posta vídeo no YouTube sabe que é necessário subir o vídeo. E dependendo da duração, leva-se mais tempo para o vídeo subir. Leva-se até horas. Teve vídeo meu que levou até um dia inteiro para subir. Um vídeo de 10 minutos sobe no YouTube em 20 minutos. Eu gravo agora, envio, daqui a uns 15 minutos ou 20 minutos já está chegando em vocês. Isso também é bom, né? Então vamos lá, pessoal. Eu estava comentando uma série de sonhos de algumas meninas trans. Eu passei esses sonhos pro meu celular, porque eu estava comentando a partir do notebook que está ali, mas o notebook ele é meio grandão, então para ficar movendo ele assim, é, é necessário um pouco mais de destreza, né? O celular não, a gente tá o tempo todo usando, fica mais fácil ler os sonhos, né? Eu tava contando a idade das meninas trans, mas como eu não quero que seja possível a identificação delas, eu não vou, a partir de agora, falar nem a idade, né? Mas são meninas entre 16, 17, 18 anos nessa faixa. Bom, é interessante que no último vídeo eu terminei falando um sonho de uma menina trans em que aparece uma borboleta e na hora que eu tava falando da ânima apareceu uma mariposa aqui no vídeo e eu fiquei falando do sonho da menina, né? Ou seja, foi o símbolo mais próximo que o inconsciente coletivo encontrou de uma borboleta, né? Uma mariposa. Uma mariposa não é exatamente uma borboleta, mas foi o que de mais próximo havia no momento dessa imagem, né? Então vamos lá. O sonho era justamente isso, né? O homem que pariu uma borboleta. Sonhei que meu ventre estava inchado, eu, um homem, estava grávido. Quando chegou a hora do parto, em vez de um bebê, saiu de mim uma borboleta dourada que voou em direção ao sol, deixando um fio de luz preso ao meu umbigo. Um fio de luz preso ao meu umbigo, tá?
ela ressaltou bem isso, né? E, evidentemente, esses sonhos possuem moralidade. Por quê? Porque eu às vezes as escutei, né? Então, se a gente for buscar as imagens arquetípicas, as imagens alquímicas e a linguagem simbólica da alquimia, por exemplo, e aí a gente percebe que o estudo junguiano da alquimia não é viagem, não é porque o Jung gostava ou ele queria assim, é porque é necessário haver uma linguagem comum para que a gente possa conversar sobre as imagens do inconsciente, e o Jung viu na alquimia o equivalente histórico da psicologia complexa, ou da psicologia analítica, né? Essa imagem andrógena do homem que aparece grávido, que é uma impossibilidade anatômica, lembra muito, sugere muito a conjunctions, né? A coincidência opositória, a coincidência entre os opostos, os paradoxos da psique, a ambivalência da psique, né? A gente sabe que o grande filósofo e teólogo Nicolau de Cusa, que eu considero o último homem medieval e o primeiro homem moderno, o primeiro filósofo moderno, dizia que para a gente falar de Deus era necessário apelar para uma linguagem paradoxal, porque uma realidade total ou totalizante jamais poderia ser expressa em um conceito, em uma definição, que por definição, a definição significa dizer o fim, colocar o fim em uma imagem. Tá? E, evidentemente, como a gente trabalha com a psicologia do Jung, o equivalente mitológico, ou seja, uma imagem sagrada de Deus, aparece nos estudos alquímicos, nos estudos junguianos, como uma imagem do self, que é transidentitário, tá, gente? Na primeira aula eu falei muito sobre esses aspectos sociológicos, políticos e sobre questões teóricas mais contemporâneas, como teoria queer, etc. Mas, sabendo que a ânima e ânimos não se reduzem ao aspecto sociológico, meramente sociológico identitário, né? Ou seja, a ânima não é uma criação social do identitarismo, assim como o ânimos também não. E muito essa questão assim, lembra essa questão do vaso alquímico, né? Essa questão de um homem grávido, de um vaso onde vai ocorrer as transformações da matéria. Muito inspirado por uma alma que é criada, a borboleta, por uma alma que sublima, por uma sublimácia, e uma coisa muito interessante que aparece na, na clínica do Jung, na psicologia do Jung, justamente, é o aspecto de esculpir a alma, de parir a alma, de gerar a alma, tá? Inclusive é algo que eu estou buscando na minha própria análise pessoal, essa questão de como gerar a alma, produzir a alma na psicologia do Jung sendo um complexo autônomo, um complexo funcional, e a sublimação pela metamorfose, né? Pela transformação, pelo encontro com o inconsciente por meio de uma imagem arquetípica, né? A gente conversou já um pouco sobre esse sonho, que no grego, tanto a palavra alma como a palavra borboleta possuem a mesma, a mesma palavra, né? O mesmo termo para expressar realidades ambíguas, como, por exemplo, o termo psique, a própria história da psique, o próprio mito de psique se transformando para conhecer o Eros, para conhecer o amor, para humanizar-se. Tá? E a imagem do umbigo aí como sendo uma espécie de centro do mundo, que ainda está associado ao self, ou seja, não há uma ruptura total com o self, até porque o self mantém a unidade dos contrários, comanda todo o processo psicológico e nos mantém saudáveis. Tá? Então você veja que é um sonho, um mito privado, uma série de símbolos que aparecem para essa menina trans, em que aspectos de ânimas estão presentes, em que aspectos de ânimos estão presentes, mas que por um processo de unificação dos contrários, de união dos opostos,
aponta por meio de uma metamorfose para um aspecto transidentitário. É isso, pessoal. Muito obrigado e não se esqueçam, vamos estudar Jung.